Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro. Hoje vamos explorar um tema de grande importância e relevância atual: investimentos. Antigamente, falar sobre investimentos era algo complexo e restrito a poucos, mas essa realidade vem mudando rapidamente. Segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor Brasileiro da Anbima, publicado em 2023, o número de investidores no Brasil cresce significativamente, chegando à porcentagem de 37% de investidores. Então, para entender melhor esse cenário e especialmente como a Fachesf administra os nossos investimentos, estão aqui comigo Felipe Andrade, diretor de Administração e Finanças, e Kepler Dias, gerente de investimentos da Fachesf. Sejam bem-vindos. Obrigado por nos receber, Kirley. Obrigado pelo convite, Kirley. Para início de conversa, gente, vamos para a primeira pergunta. É um assunto até que, por muitas vezes, era um mito investir, né? Eu me lembro que meu pai dizia, não, eu tenho medo de deixar meu dinheiro no banco. Tinha muito essa questão do mito. Antigamente, também, nas gerações passadas, no máximo que as pessoas faziam para poupar era colocar dinheiro embaixo do colchão. No máximo, tinha uma poupança ali que ainda se confiava em deixar os seus recursos e tal. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo, muitas vezes a poucos cliques, na palma da mão. A gente tem a possibilidade de aplicativos, são startups, são coaches, consultores financeiros na internet que prometem multiplicar o nosso dinheiro em poucos dias. A gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso a todas essas informações. Kepler, quais são as vantagens e desvantagens disso? Será que realmente todo mundo está preparado para começar a investir? Olha, Kirley, eu acho que todo mundo pode investir, mas não necessariamente quer dizer que todo mundo está preparado para investir, né? Com a democratização das informações, né, hoje todo mundo tem acesso muito fácil às plataformas aí de investimento e acha que é fácil, né? Entrar numa plataforma, pega algum coach, igual você comentou, ou alguém que indica algum investimento na internet, a pessoa chega lá e totalmente sem noção e faz um investimento, às vezes não olha o risco do investimento, a liquidez desse investimento, né, e acaba muitas vezes perdendo dinheiro. Isso, obviamente, com a democratização das informações, todo mundo teve acesso, né, mas é sempre bom que as pessoas procurem mais informações, né? Existe um risco muito elevado nos investimentos hoje em dia, né? Existem vários tipos de investimentos, seja em renda fixa, em renda variável, até investimentos no exterior, né? E é bom as pessoas procurarem informação para saber como se deve investir, para que não perca seu capital, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Procurar também fontes confiáveis, né? A instrução, pelo menos, do básico, né, Felipe? A gente precisa saber. Eu concordo totalmente com o Kepler, assim, investimento é uma coisa de especialização e de tempo, né? Uma coisa é você ter uma equipe capacitada, estudada, que se dedica única e exclusivamente, né, a esse trabalho. Outra coisa é você fazer sozinho, né? É possível, dá para fazer tranquilamente. Eu só recomendo assim que a pessoa que estiver começando agora comece aos poucos, né? Comece pelos investimentos mais conservadores, não olhe apenas a rentabilidade lá, coloque um ranking de rentabilidade e invista naquilo não. Vai estudando, se você tiver interesse, né? O principal acho que é isso, você precisa de interesse, né? Gostar do assunto para ir atrás. E é totalmente possível, ainda mais hoje, como o Kepler falou, que a gente tem muita informação. O problema de ter muita informação é que às vezes é difícil achar boa informação. Verdade. Né? Então, é isso, assim, se a pessoa tiver interesse, dá para fazer. Se não tiver tanto interesse, né, tiver assim, uma coisa é você ser, por exemplo, um engenheiro, um médico, um advogado e que você é especialista na sua atividade. E além disso, ainda entender de investimento. Então, nesses casos, se a pessoa não quiser, né, não tiver essa vontade de conhecimento, eu indico muito mais que a pessoa busque um assessor de investimento de confiança, né, de preferência que tenha alguma referência de alguma pessoa conhecida, que já tenha experiência. E também isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Antigamente não tinha tanto essa possibilidade, né? Hoje em dia isso também tá bem mais comum. Novamente, tem profissionais bons, profissionais ruins, mas é uma coisa importante, porque assim, nesse momento acho que não cair em um problema, em uma furada, é uma grande parte de investir,
certo? Então, muita gente quer um retorno muito forte, muito alto, com liquidez, com, né, o melhor cenário possível, e não existe isso, né? Investimento é um tripé entre potencial de retorno, risco e liquidez. Vai se contrabalanceando. Não tem como escapar desses três fatores. Se tiver alguém dizendo que consegue escapar, desconfie. No mínimo, desconfie, né? Com certeza. Então, Felipe, a gente sabe que a Fachesf é referência, né? A gente administra há mais de 50 anos investimentos em previdência. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que investir em previdência através de fundos de pensão, como a Fachesf, é considerado seguro. A gente sabe que tem uma diferenciação, é um investimento de longo prazo, tem todo um diferencial relacionado a isso. Explica pra gente por que é seguro investir na Fachesf. Primeiro ponto é isso que você falou, assim, são mais de 50 anos fazendo isso. Isso por si só já é um grande indicador. Mas tem uma série de coisas que uma empresa do nosso porte tem que traz essa segurança. Primeiro que todas as nossas decisões de investimento são tecnicamente embasadas, documentadas. As decisões de investimento são feitas em colegiado, isso é uma parte importante, ou no comitê de investimento, ou em algumas situações no nosso conselho deliberativo, sobe para o conselho deliberativo. Além disso, a gente tem uma legislação muito restrita, né? Todo fundo de pensão tem uma legislação forte nisso. E, mais importante, uma fiscalização muito forte também. Isso a Previc faz muito bem feito. A fiscalização de todo o setor é uma parte importante nesse processo. Além disso, a gente administra mais de 8 bilhões de reais em investimentos, né? Hoje a gente está com 8,5 bi. Então, com isso a gente tem acesso a todo o mercado financeiro. Todos os gestores, todas as casas especializadas, qualquer assunto que a gente quiser aprofundar, e a gente faz isso muito forte, né? No nosso processo de decisão, além de toda análise técnica, a gente vai no local, no gestor, fazer diligência presencial, toda a parte jurídica, de regulamento, de sistemas, de tecnologia, de equipe, de retenção de equipe, enfim. A gente consegue entrar muito forte no detalhe de cada investimento, né? E nossa equipe, a gerência de investimentos, né, é uma equipe muito especializada, são 7 pessoas, dedicadas exclusivamente a investimentos. Além disso, a gente tem apoio de consultorias, tem apoio de custodiante, de auditorias independentes, enfim. É todo um contexto, né, que traz muita segurança para a gente. Tem também a questão da transparência, né? Que a gente tem essa cultura da transparência, a gente tem isso regulamentado, né? Para a gente de ser transparente e de comunicar da melhor forma para o participante. Exatamente. Nós temos aí uma série de relatórios de todos os planos, de todos os investimentos que a gente faz. Nosso participante ele pode acessar o site da Fachesf e lá ele identifica todos os investimentos que a gente faz, todas as movimentações, né? A equipe de gestão coloca mensalmente tudo que a gente tem feito, qual é a visão de cenário que a gente tem, né? Por que a gente fez determinada movimentação. Então é tudo 100% transparente para o nosso participante. O participante tem acesso a toda a carteira de investimento da Fachesf hoje. Isso é uma coisa que assim, nosso objetivo é aumentar cada vez mais, né? A gente mudou recentemente nossos relatórios mensais, né, para deixar ainda mais claro e tentar explicar um pouco melhor nessa coisa difícil que é explicar que é investimento, é uma coisa complexa, mas o nosso participante tem acesso a tudo. Se quiser entrar no CNPJ do fundo de investimento que a gente tem, nele lá, ver quais ativos tem investido, ele consegue fazer. E nossa proposta é fazer isso cada vez mais. Perfeito. E além disso, né, só completando, a gerência de investimento está disponível diretamente com os participantes, né? Eles podem entrar em contato conosco, a gente explica, né, às vezes fica alguma dúvida, então a gente tem toda essa questão dessa transparência da informação e explicar por que a gente está fazendo determinado movimento, ou como é que está a nossa alocação, né? 100% E isso de é para transparência. poucos, né? Essa disponibilidade. Se você for num banco tradicional, você não vai conversar com a pessoa que movimenta o seu dinheiro diretamente, né? É isso. Esse é um diferencial também. É isso, concordo. Então, Kepler, a gente tem acesso lá aos relatórios dos investimentos
que, por sinal, quem quiser acessar é só ir na aba do site, a aba chamada Investimentos, lá no www.facheste.com.br. Lá tem o detalhamento mês a mês de cada tipo de plano, então isso fica disponível para todo mundo. Então eu vou lá, acesso o meu relatório de investimentos e dou uma olhada e vejo que tem alguns cenários, por exemplo, Europa, China, Estados Unidos. O que é que isso tem a ver comigo, que sou investidora, acredito na Facheste para fazer meu investimento de previdência e moro no Recife? Quando a gente vai fazer algum tipo de investimento, principalmente as pessoas mais leigas no assunto, né, se perguntam o que está acontecendo com os juros lá fora e o que tem a ver meu investimento com isso, né? E a gente tem falado nos nossos vídeos mensalmente, principalmente dos juros americanos, né? Que é a economia mais forte do mundo, em que, em tese, todo mundo, quando quer proteger os seus recursos, investe na economia mais forte, que é a economia americana, né? Então, nos vídeos a gente tem comentado que os juros americanos, tudo depende do corte dos juros americanos, de como o Fed, né, o Banco Central americano, vai agir para que os demais investimentos do mundo performem bem. Por quê? Porque hoje o juros americano está por volta de 5%. Né? Então, se você fala, se a economia mais forte do mundo está com um juros de 5%, né, por que eu vou correr grandes riscos nas outras economias? Né? Então, só para você ter uma ideia, o fluxo é muito forte de saída de países emergentes para países desenvolvidos, que no caso é os Estados Unidos, né? Lá hoje, se você investir, você tem um juros de 5% ao ano, sem risco nenhum. Né? Então isso impacta diretamente os fluxos e saída de fluxo impacta todos os nossos ativos de risco. Então, qualquer movimento que aconteça, principalmente na economia americana e até na economia europeia, impacta diretamente todos os nossos investimentos locais. Como? E aí, desculpa, Kelly. Pode falar. E aí, nesse processo de melhoria de comunicação com o nosso participante, que a gente está tentando dar uma informação simples para o participante que quer saber mais da rentabilidade, coisas mais diretas assim, e dar uma informação mais complexa para o participante que quiser também entender, né, todo o contexto das decisões da gente, né, e como tudo está sendo impactado. E não tem como, a gente vive num mundo globalizado. Qualquer coisa que aconteça lá fora, seja guerra, seja eleição americana, seja qualquer coisa, impacta diretamente e forte aqui no Brasil. Então, Felipe, conta pra gente como hoje está estruturada a política de investimentos da Facheste. A gente soube que ela passou por uma reformulação, né? Você pode falar melhor sobre isso? Todo ano a gente faz um estudo para a política de investimento, né? A política de investimento é o nosso principal instrumento, nossa principal ferramenta de decisão e de formação da nossa carteira de investimento. Então, todo ano a gente, por volta de agosto, né, daqui a pouco a gente vai começar a política 2025, a gente começa a discutir e fazer a elaboração da política, né? Do ano passado para cá, a gente quis aproveitar esse momento de mercado que está com taxa de juros alta para fazer uma diminuição considerável dos riscos dos investimentos, né? Então, em todos os planos a gente buscou isso. O que é que isso significa? A gente reduziu renda variável, reduziu fundos multimercados, reduziu fundos no exterior, né, para buscar ativos mais estáveis, né? A gente está no momento de aproveitar esse momento, né? Até uma recomendação que eu dou para os nossos participantes, assim, o conservadorismo hoje está pagando bem, né? Então, Kevin pode falar mais sobre o processo que a gente está fazendo de imunização, mas isso é uma parte extremamente importante nos planos dos assistidos, né? Então, hoje, se você pegar a carteira de cada plano tem um perfil diferente, tem um tipo de investimento diferente, tem objetivos diferentes, certo? Mas se a gente pega, por exemplo, o CD da parte dos assistidos, né, que é chamado CD benefício concedido, a gente está até atualizando agora, está indo para 70% da carteira está casada com o nosso passivo, certo? Certo.
Então, e os outros 30% estão investidos de uma maneira bem conservadora. Por quê? Porque é o momento de aproveitar isso. A gente está tentando reduzir ao máximo a volatilidade da cota. No futuro, quando isso mudar, a gente adapta, certo? Mas a gente está aproveitando o momento para fazer, a gente já deixa travado a rentabilidade de boa parte da carteira dos planos. Eu acho que até pegando um gancho no que o Felipe falou da questão da imunização, né? A gente tem falado muito que a gente tem feito as imunizações dos planos e alguns participantes e as pessoas às vezes não entendem muito o que é isso, né? Só para explicar um pouquinho, os planos de previdência, eles têm um passivo, né? A pessoa ela acumula os recursos durante a vida laboral, né? E depois que ela aposenta, ela vai receber aquele recurso. Então a gente tem estudos aqui atuariais, né, que é feito todo pela nossa equipe atuarial, que usa tábua de mortalidade, enfim. Você tem aquele recurso e aquilo é calculado até o restante da sua vida, né? Então, mais 30, mais 40 anos. Então, a FAXES, ela tem esse cálculo e ela sabe quanto que ela deve ter de pagamento mensalmente para aquele participante em específico. O que a gente faz? Como eu tenho essa previsibilidade do que eu devo pagar para os meus próximos 30, 40 anos, eu consigo fazer o meu investimento a longo prazo. E o que eu tenho hoje como investimento de longo prazo? São os principais, as NTNBs, que são títulos emitidos pelo governo, atrelados ao IPCA, que é a meta que os planos hoje têm da FAXES. Então, hoje eu consigo comprar títulos públicos com vencimento em 2040, 2045, 2050 até 2060, de forma que eu case esse fluxo de pagamento. Essas NTNBs, elas têm uns pagamentos de cupom semestral, então a gente faz aquele cálculo daquele recebimento, e quando a gente fala de imunizar, é o que? Eu invisto o dinheiro a longo prazo, e esse recebimento de fluxo é suficiente para eu pagar as minhas obrigações até o último dia de vida planejado para cada participante. Então a gente faz essa imunização. Além disso, entrando numa parte um pouco mais técnica, né, a gente compra esses títulos na curva, então eles não têm oscilação de mercado, né? Então aquela volatilidade que o participante vê quando ele está no processo de acumulação de recurso, né, que os títulos que a gente compra eles têm que estar mercado por legislação. Depois que ele aposenta, eu posso comprar esse título na curva. Então, ele praticamente não tem risco, né? O risco que ele tem é soberano, né? Porque é um título do governo. Mas quando a gente compra na curva, ele tem aquela rentabilidade garantida até o vencimento com os pagamentos de fluxo. Então a gente faz esse estudo passivo, eu tenho passivo, eu encaixo o ativo com o meu passivo e eu tenho pagamento garantido até o vencimento. Essa é a imunização do nosso passivo que a gente fala tanto. E aí isso vai mitigar o risco de acontecer o que aconteceu no passado, né, de ter esse descasamento entre as necessidades do plano e os investimentos, certo? Então, por exemplo, no passado, né, nos últimos anos, a necessidade de equacionamento foi porque os benefícios foram reajustados, certo? Muito forte, porque era pelo IGPM, isso. E a gente não tinha os investimentos atrelados ao IGPM. Então, o que é que aconteceu? A gente precisou, a gente deu reajustes de 50%, nos benefícios, em contrapartida os ativos não tinham como render 50%, né? 50% estou dizendo de grosso modo. Então imagina, só para tentar ilustrar um pouco, uma pessoa juntou lá R$1 milhão, certo? E exerceu o benefício, trocou esse R$1 milhão por, vamos supor, R$10 mil ao mês, certo? Com esse ajuste ela passou a ganhar R$15 mil por mês, né? O resto da vida. E depois também, cada inflação, cada reajuste vai ser em cima dos R$15 mil. Sendo que ela só deixou lá R$1 milhão. Então a conta não fecha. Né? Então, por um lado, eu aumento o benefício, mas eu não consigo aumentar o que vai dar, conseguir pagar esse benefício. Por isso foi a necessidade de equacionamento. Desse jeito que a gente está fazendo, né, que é uma continuidade do que a gente já vinha fazendo no ano passado, desde que a gente trocou, né, conseguiu, depois de muita discussão, né, muito debate, a gente conseguiu trocar o nosso indexador por IPCA,
Por que que a gente fez isso? Né? Primeiro que o IPCA é o índice de inflação mais correto para a gente, né? Mais realista. Segundo que a gente consegue fazer essa imunização. Então, se meu benefício aumenta 50%, desse jeito que a gente está fazendo, os investimentos vão aumentar também 50%. Então não vai ter esse descasamento, certo? Com isso a gente mitiga muito o risco de novos equacionamentos. Agora, a gente não consegue fazer isso para 100% da carteira. Por quê? Porque a gente precisa de liquidez. A gente está pagando lá todo mês, a gente está pagando benefício. Então, parte dessa carteira, ela está em ativos de liquidez, certo? E partes cada vez menores em ativo de risco. Então, por exemplo, no CD benefício concedido, tem lá um pouquinho de renda variável, mas o objetivo é diminuir cada vez mais. Quando a gente fez a redução dos planos em renda variável, principalmente no CDA com CD, a gente fez na máxima lá da bolsa, 130 mil pontos, 131 mil pontos. Então, tem essa questão também de timing, né, de fazer isso. Acabamos de reduzir investimento no exterior, porque dólar, né, explodiu, bateu 5,60, é o momento de fazer esse desinvestimento. Aproveitamos o momento. Então, tudo isso precisa de um olhar muito atento e já está tudo planejado, estruturado para quando uma coisa acontecer a gente conseguir implementar. E só lembrando também, né, que o nosso negócio aqui não é dar lucro, retorno financeiro a curto prazo, né? Muitas vezes as pessoas têm essa ansiedade, ficam acompanhando, mas rendeu pouco. O nosso negócio é render a longo prazo justamente para cobrir essas provisões, né, que a gente vai, previsões no caso, que a gente vai fazendo. A gente se compara muito aqui a um transatlântico, né? Não é uma lancha que você consegue fazer uma movimentação muito rápida, e sim tem uma série de processos por trás disso para fazer uma curva, para fazer uma movimentação. E eu acredito que isso é sempre revisto nas políticas, né, Felipe? Nessas mudanças e tal. Sem dúvida. A imagem do transatlântico eu acho que é uma imagem muito boa, assim, porque, por exemplo, só nesse ano a gente movimentou mais de 5 bilhões de reais em títulos públicos, né? Nesse reajuste da carteira, entre compras e vendas. Então, fazer isso não é apertar um botão e tá feito, né? A gente é um trabalho diário, né? A equipe de investimento lá trabalha muito forte nisso e com muito zelo, muito cuidado, né? Para conseguir fazer isso em preços bons, para não impactar o mercado e tudo mais. Então, todas essas mudanças, primeiro, além do nosso tamanho, a gente tem essa governança que é necessária, certo? Para fazer essas mudanças, né? Tudo isso precisa de um embasamento muito técnico e documentado para a gente buscar o melhor caminho. A gente não faz isso sozinho, né? Não é uma coisa que a gente inventou, vai fazer sozinho, não. Exatamente. A gente tem a regulamentação que fica sempre perto da gente, né? De forma alguma. Os nossos investimentos, eles sempre vão estar com uma visão mais de médio e longo prazo, né? O cenário ele muda muito rápido, né? Mas os nossos investimentos é olhando o longo prazo, né? Nós somos um fundo de aposentadoria, né? Então, as pessoas que estão entrando agora e vão aposentar daqui 30, 40 anos, a gente está pegando os recursos dessa pessoa e jogando lá para frente. Lembrando que aí existe um prêmio de liquidez, né? Se eu não preciso do dinheiro agora, eu consigo investir melhor lá na frente, né? Dado o nosso tamanho, a gente consegue investimentos melhores, né? Então a nossa ideia o nosso objetivo, né? É rentabilizar os recursos para a pessoa daqui 30, 40 anos usufruir da melhor forma possível, né? Então a gente sempre vai investir a médio e longo prazo. Né? Obviamente que a gente não vai esquecer não vai deixar de lado o que acontece mensalmente, né? O Felipe até comentou, agora a gente está com o juro alto, então a gente tem aproveitado isso, né? Com a Selic a 10,5 aí, a gente tem aproveitado esse momento e aumentado as nossas alocações em fundos CDI para a gente pegar esse 10,5, mas em determinado momento, se isso fechar, a gente vai ter que procurar outros investimentos de qualidade também para a gente continuar rentabilizando os recursos de quem está no período de maximização de retorno e para a gente bater as nossas metas atuariais nos planos que já estão em período de otimização de retorno, né? Então, a proposta agora é a seguinte, a gente conversou aqui bastante, a gente ouviu vários termos técnicos, nós vamos fazer um bate-bola para explicar rapidamente para os nossos participantes que estão nos assistindo alguns termos que a gente utilizou e que são utilizados com frequência na nossa comunicação, sobretudo de investimentos, para que os participantes entendam melhor sobre os seus investimentos
Eu vou começar com o primeiro. O que são títulos públicos? Títulos públicos são a maneira que o governo tem de captar dinheiro, certo? Então, quando você compra um título público, você está, em outras palavras, financiando o Brasil, né? O governo. Então, e tem vários títulos diferentes, né? Tem títulos atrelados à Selic, tem títulos que são prefixados, tem títulos que são atrelados ao IPCA, né, que são as NTN-Bs, são os mesmos ativos que, né, que o nosso participante consegue comprar através do Tesouro Direto, e eles respondem por boa parte da nossa carteira. NTN-B, que é o que a gente tem mais falado, né, que ele paga a inflação do mês mais uma taxa, certo? Essa taxa hoje está girando em torno de 6,5% ao ano. Então é um ganho acima da inflação. É uma maneira de você, além de manter o poder de compra do seu dinheiro, você ganha ainda uma taxa adicional. Eles fazem parte de um grupo chamado renda fixa, que tem outras coisas, né? Tem crédito privado, tem fundos de liquidez, enfim, tem uma série de outras coisas. E que pra gente é uma parte muito importante, né? Que foi tudo isso que a gente conversou hoje aqui. E quando você compra uma NTN-B, tem duas maneiras, né? A gente tem duas possibilidades de fazer a marcação dela, a precificação dela, que é o que a gente já falou também, de marcar na curva e marcar mercado. O que seria marcar na curva e marcar mercado? Marcar na curva, você compra esse título que o Felipe comentou, hoje que está por volta de IPCA mais 6,5%, e você vai acruando, né, recebendo esses juros sem a oscilação do preço desse título a mercado. Então, se você compra hoje uma NTN-B com vencimento 2050, você tem até o final, até o vencimento de 2050, você recebe o IPCA do mês, mais aquele 6,5% trazido para um mês, né? Todo mês você tem. Quando a gente fala da marcação a mercado, esse título ele varia, assim como uma ação, né? Se compra uma ação da Petrobras ou da Vale, por exemplo, né? Ela tem as oscilações. O título público ele também tem a oscilação. Então há momentos que ele está mais caro e há momentos que ele está mais barato. Quando a gente fala que a gente está marcando a mercado, naquele momento o título ele é precificado. Então, dependendo da conjuntura econômica, pode ser que você tenha ganhos ou perdas naquele título. Quando a gente fala que a gente compra os nossos títulos dos nossos planos atuariais na curva, justamente essa volatilidade, né, essa oscilação, ela não acontece, né? O nosso participante ele tem a rentabilidade fixa até o final, é praticamente uma curva reta, né, que oscila basicamente só o IPCA do mês, porque a taxa ela já está dada, né? No caso, hoje seria os 6,5%. Então vamos supor, se o nosso participante, né, comprar lá na conta dele lá, um tesouro direto, ele comprar um NTN-B, vamos supor que ele compra um NTN-B que vai vencer em 2030, certo? E aí, essa NTN-B hoje está pagando o IPCA mais 6,5%. O que é que isso significa? Se ele levar até o vencimento, até 2030, ele está garantido que ele vai receber esse IPCA mais 6,5%, certo? É uma coisa sem risco, vamos dizer assim. Agora, se ele não consegue esperar até 2030 e precisa vender antes do vencimento, ele vai estar sujeito a mercado. Por isso que é marcação a mercado. Sim. Então, se no momento da venda, né, o NTN-B tiver, né, o mercado estiver pagando um pouco mais ou um pouco menos, ele vai sofrer o impacto disso. Uhum. Né? Então termina que ele não vai levar aquele IPCA mais 6,5% que ele comprou inicialmente, vai ser IPCA um pouco mais ou um pouco menos. Pessoal, nossa conversa está chegando no finalzinho. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui nessa troca tão rica, né? A gente acabou que compartilhou muita coisa aqui. E eu também faço um convite para você que ainda não é nosso participante aqui da Facheste. Você pode ingressar em um de nossos planos de previdência, que é o Realize Prev, um dos nossos planos mais novos, que vem rentabilizando bem, inclusive. Você pode entrar fazendo aportes
mensais, contribuições mensais. Então, se você tiver acima de 16 anos e fizer suas contribuições regularmente para o INSS, você pode ingressar no Realize Prev e fazer parte da AFACHESP também. Ficamos por aqui. Obrigada, Kepler. Obrigado, Keila. Obrigada, Felipe. Obrigado, Kirlen. Até o próximo episódio.